Bom, muito boa tarde a todos que estão aí conosco no 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Nós estamos aqui com o Dr. Otávio e é sempre muito bom quando nós temos um amigo, já que não nos encontrávamos há longa data aqui conosco, né, proferindo uma palestra durante o 6º CDNB, e agradecemos a todos vocês que estão aí, particularmente aqui ao nosso palestrante que está conosco nesse momento Tira Dúvidas. Muito obrigado mesmo, Otávio, por estar aqui conosco. Então, antes de mais nada, agradecer ao Lu, a gente é amigo há muitos anos, eu não vou falar o número de anos, senão a gente vai parecer mais velho do que a gente já está. Mas é um prazer imenso estar aqui com o Lu, assim, a gente trabalhou junto e ainda trabalha, e contribuir para vocês que estão assistindo a gente, né, na área de nanobiotecnologia, de bioengenharia, e de criar soluções para o mundo de múltiplas formas. Né? A gente ficou aqui 20 minutinhos conversando, e só de eu conversar com ele 5 minutos eu já percebi o potencial imenso que a gente sempre tem nas mãos. Então é sempre um prazerzão estar aqui e conversar com meu brother de sempre. Satisfação tê-lo aqui conosco e certamente também será aqui esse bate-papo, né? E até bom que nós temos meia hora de um bate-papo ao vivo com a turma, porque nós temos muitos participantes que já estão aqui conosco na sala e estão começando a chegar várias questões da sua palestra que certamente será muito inspiradora para muitos dos nossos participantes, que inclusive tem alguns deles mencionaram que trabalham com peptídeos e gostariam de entender e interagir mais contigo. Nós disponibilizamos os links, né, dos contatos contigo, caso algum deles queira contatá-lo. Já chegou algumas perguntas aqui, Otávio, eu até tinha algumas para fazer, mas vamos ver se a audiência vai deixar eu fazê-las. Acredito que não, pelo que eu estou vendo. Já chegou uma pergunta aqui do Juan Carlos. Ele não é bem uma pergunta, mas uma colocação, e que certamente você pode trazer algumas sugestões, algumas colocações nesse sentido. Ele cita que a estratégia de usar os peptídeos antibióticos como um cavalo de Troia é muito interessante. E aí talvez seja interessante você contar um pouquinho, né, de como partiu essa ideia, qual foi a lógica que vocês tinham por trás quando vocês iniciaram essa estratégia. Então tá bom. Obrigado, Juan Carlos, pela inspiração, por dizer que gosta da ideia. Eu gosto muito da ideia do cavalo de Troia. Na verdade, ela surgiu de uma demanda, né? Então, hoje, eu coordeno um INCT, que se chama de bioinspiração, e um dos focos é a mastite, né? E a mastite, a principal causa dela é estafilococcus. E estafilococcus, de certa forma, ela causa infecções intracelulares. Então, toda vez que eu chego com um antimicrobiano, um peptídeo antimicrobiano, ele tem uma série de limitações, porque parte desses peptídeos que a gente trabalha, ele destrói membranas, né? E aí ele não se sente confortável com as membranas de células de mamífero. E, ao mesmo tempo, o bendito do Staphylococcus, ele se esconde dentro dos macrófagos e de outras células, né? E aí ele acaba se escondendo do peptídeo. E aí o meu peptídeo não tem acesso. Então, existem várias maneiras de colocar o peptídeo lá para dentro, mas uma das que a gente optou, né, nesse trabalho em si foi criar esses corpos lipoproteicos. Né? Então, a gente pega uma vesícula de um próprio macrófago e a gente insere o peptídeo com a vesícula do próprio macrófago. Né? E aí oferece essa vesícula para o sistema do Uber da vaca, né? E aí, essas vesículas, elas são estáveis no leite, e quando ela entra em contato com o macrófago, a gente consegue fazer com que haja a fusão, porque basicamente é feita da mesma coisa. Então, o macrófago se sente confortável em abraçar aquele cavalo de Troia. E aí, o peptídeo vai e entra dentro do macrófago e destrói a Staphylococcus. Se você olhar nos dados que eu coloquei lá, ele não foi efetivo do jeito que eu queria, né? Tanto que eu gostaria que ele destruísse todas as bactérias, que ele entrasse e causasse um efeito, mas a gente conseguiu destruir a uma determinada concentração em 16% a 20%. Foi uma prova de conceito. Na verdade, o que a gente consegue mostrar é que a gente consegue fazer o delivery do nosso peptídeo dentro do macrófago, mas que ele não é a oitava maravilha do universo. E a gente continua tentando achar outros corpos apoptóticos, outras vesículas que vão levar o nosso peptídeo em segurança com maior eficiência, né? Então, esse é um início de uma jornada. Eu comecei esse negócio há 3 anos e a gente até então, assim, não só nós, como a maior parte das pessoas, ainda não resolveu muito bem esse problema da infecção intracelular. Mas é uma estratégia. E nós também, só uma coisinha, Juan,
A gente também colocou vancomicina nessa mesmo corpo, e a vancomicina, porque eu poderia usar o corpo apoptótico para levar um antibiótico normal, né? Não só os meus peptídeos, que eu amo meus peptídeos, mas pode ser uma vancomicina. E aí funcionou parcialmente também. Então, não foi assim, mas é uma estratégia que a gente tem buscado para poder tentar controlar infecções intracelulares. Maravilha, Otávio. Certamente uma estratégia quase que de camuflagem, né, que acaba auxiliando bastante na abordagem de entrega de fármacos, sejam eles consolidados, antibióticos convencionais, como você colocou, sejam antibióticos mais de precisão, digamos assim, quando um peptídeo antimicrobiano. Chegou uma questão da Ritiele, ela te pergunta por que criar peptídeos antimicrobianos inspirados em animais extintos, e não dessa turma que já está por aqui. Essa é uma pergunta legal, porque assim, tudo bom, Richard? Uma das coisas que sempre me perguntam é o porquê. E eu falo que eu tive essa ideia, sei lá, há uns 10, 12 anos atrás, 2014, eu estava numa palestra daquele prêmio Nobel de Genética que sequenciou as múmias, né? Bom, eu vou me lembrar o nome dele, agora sumiu. E ele é bem famoso e eu fiquei tão impressionado porque eu queria ser, tipo, cientista e Indiana Jones. Aí eu falei, cara, o cara estava sequenciando DNA de múmia, né? E eu achei aquilo incrível. Aí eu pensei, a gente podia, talvez, ter informação de dinossauros. Tinha gostado do Parque Jurássico, enfim. E aí a gente começou a buscar, na época, em mamute. Antes da Colosseum ter aberto a empresa e comprado o genoma do mamute era disponível. Tanto que eu tenho ele downloadado antes deles comprarem. E aí eu fui atrás do genoma do mamute e a gente criou um conceito de extinction, né? E aí, depois, inclusive hoje, o cara que é mais top nisso, que é um cara chamado César de la Fonte Nunes, que foi até meu aluno no Canadá, o cara é gente boa, a gente é super brother também, super amigo. E aí ele foi e viu a minha palestra e aí depois avançou. Ele avançou muito mais do que eu, inclusive. E aí a pergunta é por que fazer? Aí a minha pergunta era por que não fazer, né? Então eu nunca pensei assim num objetivo, eu nunca dei uma desculpa, tipo, nossa, eu quero controlar infecções antigas. Eu era curioso em saber como os nossos antepassados, os animais mais antigos, respondiam a infecções. Então foi meramente curiosidade, né? Porque assim, eu estava discutindo com o Lu agora, parte da nossa carreira não é só resolver problemas, mas tem coisas que a gente tem curiosidade em saber, e foi por isso que eu comecei com peptídeos de animais extintos. E é interessante esse ponto que você colocou, né, Otávio, porque a evolução é muitas vezes divergente, em outros momentos convergente. Então, uma situação passada pode voltar à tona em determinado momento e talvez ter uma solução que antecipe um problema que pode acontecer, acaba sendo uma estratégia útil, né, digamos assim, em situações que a gente sequer pode prever se elas vão acontecer. A gente sabe de várias espécies que de maneira convergente, acabaram assemelhando muito em atributos, em propriedades, então não é impossível de se imaginar que um determinado micro-organismo possa evoluir numa direção na qual já tivemos micro-organismos com aquelas características, né? Tem chegado outras perguntas, chegou uma pergunta do Ângelo Francisco, ele dá boa tarde, te parabeniza pelo trabalho e diz que é muito interessante, e ele fala, me desculpe pela pergunta, creio que seja até simples, porém não sou da área biológica. Ele gostaria de saber se existe alguma forma de prever que o peptídeo vai atuar somente na bactéria-alvo, ter uma precisão para determinada bactéria. Francisco, meu filho, primeiro, essa pergunta não é trivial, é uma ótima pergunta, tá? Não é uma pergunta tipo, nada, mesmo você não sendo da área biológica, eu acho que precisão, tanto eu quanto o Lu, a gente luta pela precisão, né? É difícil fazer precisão. E hoje também um dos grandes desafios é tentar prever ou construir um peptídeo específico para uma determinada bactéria. Então, imagina que, sei lá, na década de 40, quando o Flowers e os outros descobriram os antibióticos, a gente vai e tem algo que destrói tudo. Só que hoje a gente sabe que um bom antibiótico ele não vai destruir tudo, porque ele vai destruir minha microbiota, ele vai destruir outras bactérias que são positivas.
E aí hoje eu sempre advogo que a gente não tem que trabalhar com antibióticos, a gente devia trabalhar com algo chamado select bióticos, algum mísel teleguiado que fosse só na Staph, ou na Klebsiella pneumoniae, ou na Acinetobacter baumannii, só que não é algo trivial de prever. Hoje a gente usa um monte de preditores, né, para tentar encaixar, mesmo usando plataformas de inteligência artificial, e a resposta que eu te dou ainda é tipo crappy. Não é a nossa predição para a seleção é muito pequena. A gente consegue, às vezes, algo para gram positiva e gram negativa, né, modulando um pouco melhor os nossos parâmetros, mas ainda assim, imagina que você tem uma população gigantesca de gram positivas e uma população gigantesca de gram negativas. Então, isso não é nem de longe uma pergunta tola e nem de longe é uma pergunta fácil de responder. E a grande verdade é que nós estamos num processo de entendimento, porque você tem vários componentes de membrana, ou então alguns alvos que não são membranários e que a gente pode escolher para uma bactéria A ou B ou C. Mas não é trivial, é bem complicado mesmo. E todo mundo está tentando achar, tá? Excelente. Essa realmente é uma das buscas, né? Porque tendo encontrado esse algoritmo, né, que te entregue qual seria a solução antes de efetivamente, por exemplo, até mesmo tê-la testado, você acaba tendo maior chance de conseguir resolver desafios que venham a surgir, né? Eu costumo dizer que o pesquisador, ou o cientista, na verdade, o pesquisador até pode fazer, mas o cientista não, ele não pode ser só um resolvedor de problemas, né? Ele tem que ser, sobretudo, alguém que cria, que inova e, por que não, à frente daquilo que está no estado da arte, até mesmo dos problemas mundanos, porque é justamente aí que a gente consegue a diferença, né? Chegou mais uma questão da Ariadna, Otávio, ela pergunta, vocês já tentaram carregar nanopartículas lipídicas sintéticas com esses peptídeos? Nós já tentamos várias nanopartículas de lipídios, né, e tanto sintéticos quanto os naturais. E, bom, um dos problemas maiores é que esses peptídeos causam a disrupção de membranas, né? Então, eles têm essa característica anfipática e eles causam instabilidade nas partículas membranárias. Mas, eu me lembro, eu tenho uma história engraçada, que eu tenho um parceiro em Pernambuco que chama César Andrade. Uma vez eu chamei ele para vir dar uma palestra no meu grupo, e aí tinha uma professora que é muito amiga minha, que está inclusive em Moçambique, deve ser amiga do Lu também, a Beatriz, né? A Bia, ela falou assim para ele, você nunca vai conseguir colocar um peptídeo dentro de um sistema de lipídios, porque os peptídeos causam essa disrupção. E ele ficou tão indignado, ficou tão puto, velho, porque ele falou, como é que eu não vou conseguir? Eu vou provar para essa mulher que eu consigo. E ele conseguiu, ele realmente montou um sistema. Aí agora os detalhes do sistema, eu publiquei com ele, mas ele é o expert em lipídios, não eu. E aí ele conseguiu realmente colocar os peptídeos dentro de um sistema de lipídios, né? Então, se não me engano, foram sintéticos. Então, assim, é possível, mas, de novo, não é algo trivial e não é algo normal. Por exemplo, agora eu estou tendo um outro problema. Eu trabalho com uma empresa chamada Orofino Saúde Animal, e aí a gente está licenciando um peptídeo com eles para mastite. E aí, o que acontece? Nós temos problemas da formulação, porque a formulação deles tem lipídios. E aí, o peptídeo atua dentro dos lipídios, provavelmente. Então, é uma situação bem tricky. Esses peptídeos antimicrobianos, que atuam em membranas, geralmente eles não são muito bem quistos pelas indústrias farmacêuticas, porque ela não tem um alvo muito específico. Então eles falam assim, é muito legal, mas é tipo, cuspiu e destruiu. Então, é possível. A gente já tentou, mas na maior parte das vezes, esses peptídeos, eles afetam a organização dos lipídios e eles perdem o controle. Então, geralmente a gente evita, mas é possível, tudo é possível. Com criatividade a gente consegue fazer quase tudo. Sim, certamente. Inclusive, uma próxima pergunta, ela vai muito em direção a algo que a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, que é uma pergunta da Annelise, até desculpa, Annelise, eu tinha pulado, mas propositalmente a sua pergunta para alinhar com esse contexto, que o contexto da pergunta dela é mais no sentido de como entregar soluções desse tipo, quanto a aplicações no setor produtivo, no mercado, então eu vou ler a questão dela. Ela primeiro te saúda com uma boa tarde, a doutora Otávio, parabéns pelo trabalho de impacto que vem desenvolvendo.
ela gostaria de ouvir a sua opinião sobre a viabilidade técnica e econômica atualmente de se isolar e purificar peptídeos diretamente de fontes naturais, ao invés das estratégias sintéticas, né? E desconsiderando por um momento os processos de otimização que normalmente seguem essa etapa e focando apenas na atividade natural que um peptídeo de origem vegetal, por exemplo, pode exercer, ela te pergunta, na sua visão, hoje, o que compensa mais, isolar ou sintetizar? Então vamos lá, Elis. Também essa também não é uma pergunta. Vocês só estão mandando as perguntas difíceis, cara. Pelo amor de Deus, não, tá ótimo, Elis. Eu gosto desse Tá tipo de bom, mas debate. É porque depende do mercado. Então, vamos lá. Como eu vou pensar no mercado? Por exemplo, hoje, para a indústria farmacêutica, eu não consigo imaginar extraindo, por vários motivos. Porque não é nem só uma questão de preço, mas uma questão de atendimento global. Nós vamos ter que ter, sei lá, 332. Imagina uma planta da Amazônia muito específica, e aí a gente descobre um antitumoral fantástico, e aí a gente, para distribuir isso em larga escala para todo o planeta, vai levar 60 mil toneladas da plantinha lá da Amazônia. A gente destrói a Amazônia e não consegue suprir a demanda. Além disso, quando você extrai, você tem uma série de processos que causam uma certa demora. A não ser que você tenha uma sorte na sua vida, que você pega, extrai, passa numa coluna e ela sai do outro lado purinha, o que não é convencional para quase nada que eu conheço, ao trabalho mesmo de horas, de infraestrutura, de tecnologia, de replicabilidade, que atrapalha muita coisa mesmo. Então, a maior parte das pessoas prefere ir para o sintético. Entretanto, o sintético também tem um problema. Por exemplo, hoje o FDA, o MAPA, a própria Anvisa, considera o sintético como um novo químico, porque ele me leva a um regulatório que vai me custar 20 milhões. O natural ele vai me custar muito menos, porque assume-se que, embora sejam as duas coisas muito parecidas, é uma das coisas loucas da regulação. Então, se você sai do natural e usa, o extrato regulatório é muito mais, é menos impactante do que o do químico. Para a área de cosméticos, onde a gente não precisa de tanto teste, tanta burocracia, tanta coisa, a extração é um caminho maravilhoso, tá? Ele funciona super bem. Para a área de fármacos, eu vejo que a área de sintéticos se adequa melhor. Então, vai depender um pouco do mercado. Para a área de agro, eu tenho demanda dos dois lados. Eu tenho demanda do pessoal que quer alguma coisa natural, que já tenha passado por um ser vivo e que não exige um grau de pureza tão extremo, né? E tenho companhias que me buscam pelos sintéticos, né? Pela capacidade de produção também em larga escala. Então, Annelise, né? Annelise, eu acho que se vai depender muito do mercado e da adequação do mercado, né? Do ponto de vista científico, que eu gosto também, eu gosto mais, na verdade, né? Eu falo que eu sou o cientista das empresas, não me importo muito com a grana, eu quero ver o negócio fluindo. Do ponto de vista de ciência, eu falo que a natureza é maravilhosa, né? Então, quando a gente usa essas plataformas de geração, criação, inteligência artificial, caralho, a quatro, a gente não consegue ainda mimetizar a complexidade da natureza. Então, toda vez que eu quero descobrir algo realmente muito incrível e inovador, a minha maior chance é buscar a natureza. Embora a natureza tenha os seus padrões, mas a gente não consegue ainda vislumbrar parte dos padrões que a natureza nos oferece. Então, a inovação também está lá. O incrível, o impreditivo, ele está nos compostos naturais, na minha concepção. Tá? Não sei se eu respondi, acho que tentei. acredito que sim, inclusive agora chegaram várias, na verdade, chegou uma questão da Ana Beatriz, que talvez vá de encontro a isso, sabe, do que a natureza oferece, o que você pode, a partir da inspiração dela, realizar. Ela fala o seguinte, a Ana Beatriz pergunta, coloca primeiro e depois pergunta, talvez seria possível fazer uma modificação no próprio peptídeo para ele estar desligado e ser carregado, ou seja, ativado através das nanotecnologias ou da nanotecnologia como funcionalizantes específicos para as bactérias. E ele então se ligar, ativar, né, ou ter a sua atividade funcional, ou se estruturar, eu acredito que seja o sentido que ela quer dizer, quando estiver em um ambiente próprio, um ambiente que realmente ele tenha que exercer a sua função. Sim, é possível. Por exemplo, hoje você tem alguns peptídeos que vão cruzar as barreiras e eles podem estar envolvidos no folding do peptídeo que você quer fazer funcionalizar. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo do que está acontecendo. Hoje eu tenho um peptídeo,
que é um peptídeo emagrecedor. Só que ele atua como é que se fala? No receptor do hipotálamo. Então, ele vai controlar o apetite lá para cima, né? Então, eu tenho que fazer ele passar pela barreira hematoencefálica, só que o peptídeo não passa. Então, eu tenho que arrumar uma maneira de cruzar. E eu não quero o peptídeo sendo ativo e degradado durante todo o metabolismo. Então, tem várias alternativas. Eu poderia usar uma nanopartícula para carrear lá para cima, eu podia utilizar um mecanismo XYZ, mas uma das estratégias que a gente está usando é usar um outro peptídeo, que é natural, e que foi descoberto de um vírus que cruza a barreira hematoencefálica. E aí, durante o período que os dois estão juntos, o meu peptídeo fica fechadinho, feliz, alegre, satisfeito, né? E não funciona. Só que ele vai sendo direcionado até a barreira hematoencefálica, cruza, e lá eu uso ele como um funcionalizador. Aí depois ele se autocliva e vai e bloqueia o apetite por uns receptores do tipo Y. Então é possível. Um peptídeo ele não precisa ser só o ator, né? Ele pode ser também o coadjuvante ou o piloto do carro, né, que vai levar ele até o outro lado. Então, e a natureza com certeza me inspira, porque os vírus fazem isso, e os vírus, embora a gente sempre veja eles com uma certa dificuldade, eles também fazem parte da natureza. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma coisa bem viável. Maravilha. Chegou mais uma questão. É uma questão da Richelle, ela deve estar se sentindo inspirada com o bate-papo, né, e com a palestra. Ela pergunta o seguinte: existem pesquisas com o uso dos peptídeos para profilaxia e não apenas para o tratamento das infecções? Assim, os imunomoduladores, eles acabam sendo um profilático, né? Então, eu acho que tem, mas assim, pela natureza humana, cara, a gente só corre atrás de medicamento quando está passando mal, né? É uma raridade a gente ter um preventivo, por exemplo. Então, é possível você restabelecer a resposta imune, deixar tudo ao máximo mas a gente notoriamente só usa alguma coisa quando está doente. Então, a busca dos fármacos está muito mais envolvido, inclusive nos peptídeos, que são tecnicamente uma tecnologia de border, né? Está todo mundo aprendendo desde o Ozempic. Eu falo que desde que o Ozempic lançou, eu passei de ser um cara que nunca ia dar certo com peptídeo para alguém que podia dar certo, né? Porque os peptídeos se tornaram uma vedete. E assim, é possível, mas de novo, eu não vejo um alvo muito das indústrias, das empresas. Como cientista, sim, com certeza. Maravilha, obrigado, Otávio. A gente já está na sala com a próxima sessão, nós teremos uma apresentação flash, e aí a doutora Mônica já está aqui conosco também, mas a gente tem uma outra pergunta aqui ainda, é uma outra questão da Ana Beatriz. Ela pergunta: outra estratégia poderia ser o de nariz ao cérebro, aquela lógica de você ter do olfato até entrega um efeito no cérebro, e sem necessidade de atravessar a barreira hematoencefálica em relação ao que foi indicado por ti. Pode ser, não tem muitas estratégias de se fazer a mesma coisa, né? Então, com certeza, um spray ele pode funcionar também. Só que, de novo, historicamente, os sprays não vendem tanto quanto a canetinha. A canetinha foi um salto mesmo. Então, hoje, quando uma empresa nos busca, eles querem algo que o mercado já esteja mais ou menos dominado. Esse período que eu passo ainda com as empresas, eles mostram que eles querem diminuir risco. E embora não acho que esteja errado, tá? Eu, por exemplo, se eu quisesse emagrecer, ficar gato e gostoso, eu ia pegar um spray e ia usar do mesmo jeito. Então, é possível sim, não é algo impossível. Também não é trivial, porque tem as suas dificuldades, as suas próprias barreiras mucosas, mas é possível. Chegou um comentário, nós ainda temos 5 minutos, chegou um outro comentário, uma colocação da Thalita de Paula. Ela te pergunta, ela coloca o seguinte, que ela acha que o profilático faria sentido no caso de aprimorar a imunidade utilizando peptídeos, que ela acredita nisso, e que muito bom os caminhos que vocês estão dando. Sabe uma coisa também, vou só pegar uma das coisas de profilático que as pessoas gostariam de ter é um anti-envelhecimento. Então, esse é um mercado assim que as indústrias sempre falam assim, se você chegar
com algo que você dê mais 10 anos de vida para uma pessoa, porque imagina, eu e o Lu aqui há um tempão. A gente descobre que tomando um profilático ou qualquer coisa parecida, ele vai me dar uma quantidade de mutações menor, uma resposta imune melhor, tipo os efeitos a longo prazo do exercício e uma boa alimentação, que a maior parte de nós não faz, mas, enfim. E aí as pessoas tomariam um comprimido por semana, a partir dos 30 anos até os 80. Mas aí você teria dos 80 aos 90 uma vida boa, saudável e assim por diante. Esse também é um supermercado profilático para manter a estabilidade pós-envelhecimento. Então, isso é uma demanda, inclusive, de várias indústrias, né? Saiu um paper super top na Nature, que era um bloqueador de interleucina 11, que fazia com que os camundongos, camundongo rato, eles tivessem um aumento de mais de 20% do tempo de vida, né? E aí isso criou uma corrida nos bloqueadores de receptores de interleucina. Então, esse tipo de profilático também pode ser. Eu acho que só a resposta imune ele não é tão tipo charme, mas um anti-aging a longo prazo, isso com certeza. Maravilha, eu estou verificando aqui nos dois ambientes que nós temos, acredito que não chegou nenhuma outra pergunta, Otávio, mas certamente foi uma discussão, né, bastante boa, e eu gosto desse modelo que, com a palestra mais curta, né, com 30 minutos, a gente acaba tendo, né, um tempo bacana para conversar com nossos participantes, ter essa interação mais próxima. Então, eu te agradeço muito mesmo, em nome de todos os participantes aqui do Sexto CDNB, e também pela satisfação, né, de rever um grande amigo aqui de novo. Para mim, um prazer enorme, Lu. Porra, assim, eu espero ter mais oportunidades dessa para a gente conversar. Não, assim, para quem está assistindo, a gente ainda ficou 20 minutos que me valeram um mês da gente se ver de novo, conversar um pouquinho. É um prazer mesmo. Lu é um cientista, assim, que eu sempre falo, é um cientista, tipo, super high, e eu tenho um prazer imenso de ter momentos com cientistas desse porte. Então, muito obrigado. E obrigado aí, meninos, vocês que estão assistindo. Foram ótimas perguntas e aí, Lu, você pode distribuir para os meninos meus contatos. É um prazer. Claro. Eu sempre vou responder. A vida minha é meio maluca, mas eu vou ter um prazer de responder vocês. Claro, você sabe que do meu lado a recíproca sempre é verdadeira, e enquanto a gente está aqui conversando, acabou chegando mais uma pergunta. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Se você puder, eu vou te repassar ela também. Nós ainda temos mais de 1 minuto, 2 minutos. Então, a Sabrina, ela te pergunta o seguinte, te saúda com uma boa tarde e te pergunta quais os preditores mais usados, e ela diz que ela é da área de bioinformática e que queria entender melhor como escolher ou como utilizar os preditores. Agora, está tendo tem um monte de preditores, assim, Sabrina, se a gente olhar hoje, a gente vai ter o CRAMP, vai ter o AMP-Base, a gente tem alguns baseados em BERT, que é um Reinforcement Learning para aprender. A gente mesmo tem criado nossos próprios preditores, né? A gente criou um que chama SCADE. Então, assim, se você agora entrar no Google ou no chat GPT e falar assim, me dê preditores de antimicrobial peptides, eles vão ter vários. Só que o índice de acerto deles é mais ou menos, porque eles vão acertar o que mata e o que não mata, mas nesse meio termo você tem coisas que matam, mas são muito ruins, eu preciso de 1,5 kg, então o índice de acerto deles ele é meio duvidoso. Eu não gosto muito hoje dos preditores que a gente está usando. O que a gente tem feito é uma combinação de vários preditores, mais a análise que a gente tem, que inclusive pode incluir o AlphaFold para criar uma hélice perfeita e a gente olhar a distribuição, né? Mas, de novo, se você quiser a listona de preditores, ou inclusive mandar suas sequências para nós, a gente vai ter o bom prazer de te ajudar. E essa parte de informática, assim, é uma das coisas que eu particularmente gosto muito de fazer, mas que acho que a gente ainda tem que avançar bastante para atingir um nível de predição e conhecimento dos peptídeos antimicrobianos. Maravilha, Otávio. Sim, a sessão de apresentações flash de todo modo já está ocorrendo, viu, pessoal? A transmissão está ocorrendo, quem quiser acompanhar, mas acredito que temos mais questões. A Natália tem uma questão para ti. Ela te saúda com uma boa tarde e perguntou se vocês já pensaram em associar os peptídeos com outros ativos, fazer uma sinergia, né? Isso é legal, a gente usa isso, assim, como adjunto, né?
Então, é possível a gente associar isso com antimicrobianos ou como imunomoduladores. Então, por exemplo, um exemplo que eu usei foi para a área dental, para odontologia. Então, nós somamos um peptídeo, que era um IDR 1002, eu fiz em colaboração com o Bob Hancock, pela Fundação Gates, e aí ele era um peptídeo imunomodulador, a gente adicionou um antibiótico convencional e adicionou células-tronco para poder fazer com que eu tenha uma resposta melhor na hora de adicionar um implante em endodontia. Então, é possível, os peptídeos, de certa forma, eles combinam muito bem com algumas coisas, com outras não. Às vezes eu misturo um peptídeo antimicrobiano com outro antimicrobiano, é mesmo que nada. Não tem efeito sinergístico, então depende da química e como é que se fala, do mecanismo de ação. Tem mecanismos de ação que realmente você cria um sinergismo, tipo resposta imune plus antibacterial é legal. Ou então cicatrizante plus antibacterial também é legal. Mas é possível, assim, ele ser adicionado a um grupo de moléculas que vai poder atuar de forma mais eficiente. Maravilha, obrigado novamente, Otávio, por ter respondido essas últimas duas perguntas que foram chegando. Apenas a Natália, então, te agradece pela resposta e diz que muito interessante a palestra, e a Sabrina te agradece com obrigado, tá bom? Então, Obrigado, outra vez, Otávio, muito obrigado mesmo, cara, foi incrível mesmo, um momento muito relevante, que tenho certeza que muitos dos aqui presentes gostaram muito desse bate-papo aqui ao vivo. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. Velho. Obrigado, pode me chamar sempre, irmão. Valeu, brigadão. Tchau, cara, Valeu, até mais, nos tchau, falamos. tchau. Tchau.